Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma frase que foi dita pelo grande filósofo e pensador da antiguidade, Pitágoras. Ele falou o seguinte: se o que tens a dizer não é mais belo que o silêncio, então cala-te. Queridos e queridas, o silêncio evita muitos problemas na nossa vida. Às vezes, nós ficamos tentados a falar coisas que não deveríamos falar. Revidar, através de palavras, ofensas recebidas. Mas se nós permanecemos em silêncio, primeiro que isso evita que nós falemos coisas que não deveríamos falar, coisas das quais nós vamos nos arrepender mais adiante. E podemos evitar criar inimigos através do silêncio, porque se a pessoa me ofende ou eu fico calado, ela fica com a ofensa, é problema dela. Ela que dê conta das palavras que ela emitiu. O que eu não posso é tomar para mim as palavras dela e também proferir palavras que possam a magoar, possam a ferir e possam fazer com que ela tenha um julgamento errôneo a meu respeito. Porque quando eu falar, quando as minhas palavras forem emitidas, elas não têm mais como voltar para dentro da boca. Pura e simplesmente eu já falei. Eu já emiti as palavras. E se eu emitir as palavras, elas já chegaram ao ouvido daquela pessoa e ela vai fazer o que bem entender com essas palavras. Eu sei que é difícil. Eu também faço um exercício enorme, às vezes, de ficar em silêncio. E às vezes a gente é mal interpretado, as pessoas acham que a gente é mal educado, que a gente não está dando atenção, mas na verdade nós estamos exercendo o direito de não revidar as agressões verbais que estamos recebendo. E também, quando nós estamos em silêncio, nós ouvimos mais. Então a pessoa está nos falando e nós estamos escutando. E talvez ela tenha razão naquilo que ela esteja falando conosco. Talvez não esteja usando as palavras corretas, mas talvez ela tenha razão. E para que eu saiba que ela tenha razão, eu preciso escutar. Se eu ficar repelindo as palavras, se eu ficar revidando, eu não estou escutando, eu estou mais preocupado em falar, em ter razão. Mas se eu fico em silêncio, se eu fico escutando, eu também dou a oportunidade à pessoa de perceber que talvez o que ela esteja falando não seja tão verdadeiro assim e não seja tão bom. Exercer o silêncio é muito difícil, mas em algum momento nós temos que aprender a exercer, a aprender a mais escutar do que falar, a não revidar as ofensas recebidas, a não cair na tentação de nos rebaixarmos e darmos razão a outra pessoa, porque se ela está me ofendendo e eu fico repelindo com palavras, eu estou dando razão a ela, porque tudo que ela quer é que eu seja exatamente igual a ela. Mas se eu me calo, só ela fala, ela não consegue perceber em mim a mesma maldade que existe nela. Porque quando uma pessoa te ofende, ela quer exatamente que você se rebaixe, que você seja exatamente igual a ela. Mas se você se cala, se você fica em silêncio, se você escuta, primeiro você está se dando a oportunidade de não praticar a violência verbal. Depois está dando a oportunidade a outra pessoa de talvez, se ela tiver essa capacidade, de perceber que ela possa estar cometendo algum erro, possa estar sendo injusta. E se ela não perceber, é problema dela. Toda ofensa proferida pertence a quem está emitindo as palavras ofensivas, e não a mim. Se eu não as mereço, elas não são minhas. Fica com quem está emitindo. A pessoa está se comprometendo, mas se eu revido, se eu falo, se eu grito, se eu vocifero, se eu xingo, qual a diferença que eu tenho para outra pessoa? Nenhuma, zero. Eu estou exatamente fazendo o que ela quer e achando que estou me tornando uma pessoa vencedora, quando na verdade eu sou um perdedor. Então, queridos e queridas, exerçamos o silêncio nos momentos que tenhamos que exercer. Falemos, obviamente, quando necessário.
e não nos esqueçamos jamais. Sinceridade demais, às vezes é falta de educação. Às vezes nós não precisamos dizer para as pessoas tudo o que pensamos acerca delas e talvez tudo que elas precisem escutar, porque elas talvez não tenham maturidade naquele momento para absorver essas informações. Mas com o silêncio a pessoa vai se apercebendo de quem ela é e percebe a diferença que existe entre ela e aquela outra pessoa que não revida a sua ofensa verbal. Porque se a pessoa não fala, é porque primeiro que ela não está satisfeita e depois que ela não quer entrar na mesma sintonia do outro. Então, queridos e queridas, comecemos, mesmo que timidamente, a exercer o direito de permanecer em silêncio em momentos em que assim for necessário. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.